Bom, vamos lá. Como eu falei na semana passada, a gente hoje falaria aqui do milênio, falaríamos da prisão de Satanás, né, dos 1000 anos, onde os crentes reinarão com Cristo, Satanás será solto novamente, vai ter a batalha de Gog e Magog, né, teremos ali o grande trono branco. Então nós vamos tentar falar um pouco desses assuntos aqui hoje, a partir de agora. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, você pode colocar no chat que eu estou olhando aqui, tá? Eu estou vendo aqui o que está aparecendo no chat. Às vezes demora um pouquinho para aparecer para mim, né? Você escreve, mas para mim não é instantâneo. Então pode ser que eu demore um pouco para responder, mas é porque eu não vi. Então vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 20, iniciando aqui a partir do verso 1, os 3 primeiros versículos, que diz assim: Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Esse primeiro trecho aqui do Apocalipse, ele já traz para nós aqui uma revelação, no livro da Revelação, uma revelação de que chegará um momento em que o inimigo das nossas almas, ele será preso. Ele não poderá mais agir na terra. E ali, aqui não sei se de forma literal ou simbólica, alguns acham que o milênio é algo simbólico, não é de se estranhar, porque Apocalipse é todo simbólico. Tem coisas que são literais, mas tem coisas que são, a maioria das coisas são simbólicas. Então existe uma linha de pensamento de que pode ser simbólico esses 1000 anos e não ser o número 1000 exatamente. Mas eu vou trabalhar aqui com a parte ele sendo literal. Tá? Então ele ficou ali 1000 anos ali acorrentado, com um selo sobre ele, né, dizendo que o rei dos reis ali selou, ali não permitindo que ele saísse dali, né, ele foi impedido de enganar as nações. Então nesse período de 1000 anos, pela primeira vez, depois da queda do Jardim do Éden, Satanás não vai enganar, influenciar, induzir ninguém mais na terra ao pecado. As pessoas estarão livres desse tentador por um período de 1000 anos. E quando que isso acontece? Se for na sequência, se os 1000 anos forem literais e vierem logo após ali a guerra do Armagedon, é logo depois que tem a guerra do Armagedon, onde houve ali uma grande destruição, onde os povos, as nações se unem ali também para uma guerra, né? Mas Deus vem dos céus, prende a besta e o falso profeta, inaugura o lago de fogo, lançando eles no lago de fogo, e com a espada que sai da sua boca, que é a palavra de Deus, ele destrói ali os inimigos de Deus, seres humanos ali que estavam na terra, são mortos ali, e o lago de fogo então é inaugurado pela besta e pelo falso profeta. Veja bem, essas pessoas não foram lançadas ainda no lago de fogo, elas foram mortas, elas, por não crerem em Jesus, elas foram lançadas no inferno. Então nós vamos falar já aqui do lago de fogo para os seres humanos. Quem está no lago de fogo nesse momento em que Satanás é preso? A besta, que é o sistema mundial, né? Então, de alguma forma, isso parece ser um ser espiritual ou é apenas mais um dos simbolismos do Apocalipse. A besta e o falso profeta, que aí sim é uma pessoa que incorpora ali um espírito maligno, né, que engana
toda a humanidade ali no final ali da grande tribulação, durante a grande tribulação, fazendo sinais e maravilhas que, se fosse possível, diz Jesus, enganaria até os santos. Então nós temos ali a inauguração do lago de fogo pela besta e o falso profeta. Isso foi semana passada que nós falamos. Hoje a gente já começa aqui então, logo depois dessa visão de João da guerra do Armagedon, inicia-se agora então o milênio com a prisão de Satanás. Vamos prosseguir aqui que a gente vai ter um entendimento um pouco melhor. Bom, então guarda aí, o que aconteceu agora? Um anjo desce dos céus com uma chave na mão, a chave do abismo. Então é um lugar espiritual, essa chave do abismo, e uma grande corrente, simbolizando que alguém ia ser preso. E quem é que vai ser preso? Aqui você tem esses nomes, né? A antiga dragão, antiga serpente, diabo e Satanás. Esses 4 nomes é da mesma figura, é do inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus. Então, esses 4 nomes, dragão, antiga serpente, diabo e Satanás, trata-se da mesma figura espiritual, que é esse querubim caído, que caiu dos céus e engana as nações desde a criação ali do homem e da mulher. Ele vem enganando desde que o homem caiu. Então ele vai ser preso, vai chegar aqui o dia dele ser preso, mas ainda não é o fim dele. Ele apenas está sendo preso por 1000 anos. É muito curioso que a Bíblia diz que é até que passem os 1000 anos. E aí ele vai ser solto novamente. Já já a gente vai ver isso. João, então, eu já falei, né, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, diz a palavra, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Isso é tão curioso de pensar que Deus, já vou ler aqui logo em seguida, Jesus vai reinar nessa terra, e o inimigo não estará aqui enganando as nações. Mas, nesse período de reinado de Jesus, haverá coisas acontecendo aqui na terra. E o homem não terá a influência de Satanás, terá aqui o governo, né, da igreja e o governo de Jesus diretamente na terra. É muito curioso que ele vai ter que ser solto depois por um pouco de tempo. Vamos lá. Continuando aqui a leitura, o versículo 4, João tem uma outra visão. Então ele vê o quê? Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Ele viu tronos em que havia sido dada autoridade para julgar. Então, aqui são pessoas que foram já glorificadas, estão no seu corpo glorioso e têm autoridade para julgar. Não sei se você lembra, na palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que a igreja julgará até os anjos. Por isso que não é aceitável diante de Deus as brigas, as confusões que muitas vezes acontecem, e a igreja precisa de uma justiça humana ali para julgar aquilo, quando na verdade a igreja tem uma autoridade para julgar, até mesmo os anjos nós vamos julgar. Então como que a gente não consegue julgar as coisas que acontecem muitas vezes dentro da nossa própria igreja? Então a igreja precisa estar atenta para isso. E as denominações de todo mundo aí de modo geral, é necessário, as que estão com Jesus, né? Porque as que são falsas doutrinas, eu nem vou falar delas, mas as denominações que realmente creem em Jesus como Senhor e Salvador, salvação pela graça por meio da fé, precisa parar de brigar, de haver processos, e voltarmos à fé simples, à fé genuína, o evangelho genuíno, porque a nós foi dado, como igreja, autoridade para julgar. E Apocalipse mostra que lá no céu, João viu tronos, onde foram colocadas ali representantes da igreja, desde da antiga aliança até a nova aliança, para julgar o mundo todo, inclusive os anjos, inclusive Satanás. E João continua vendo. O que ele viu? Ele viu as almas
dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles, essas pessoas aqui, não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. E algo acontece, eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, se o milênio não for literal, fica muito difícil de interpretar esse versículo 4. Se não há esse tempo, esse momento realmente na Terra de 10 séculos, 1000 anos, o que quer dizer isso daqui? Pessoas que ressuscitam e vão reinar com Cristo aqui na Terra. Porque, irmãos, aqui ainda não tem novos céus e nova terra, é a mesma terra. É essa mesma terra, esse Brasilzão aqui, todos os continentes, o mar, o céu do jeito que é, tudo igualzinho. E é nessa terra em que as pessoas que morreram amando Jesus vão ressuscitar. E aqui eu acredito que toda a igreja aqui, todos os que morreram em Cristo, nesse momento vão ressuscitar. Porque logo em seguida ele vai falar que essa é a primeira ressurreição e que é bem-aventurado aquele que participa da primeira ressurreição. Então, a ressurreição dos salvos acontece aqui, no início do milênio. Então, se já aconteceu aqui arrebatamento, ressurreição, tá fora do tempo ali de onde nós olhamos. Fica difícil da gente criar uma linha do tempo agora, do milênio, com, por exemplo, o capítulo 14 de Apocalipse, onde a gente vê ali que parece que já houve uma colheita ali na terra, como eu já ensinei várias vezes, e eu creio dessa maneira, não sou dono da verdade, como já falei muitas vezes, o Apocalipse ele não está em ordem cronológica. Então, eu posso ter aqui uma revelação aqui da ressurreição, que eles estão aparecendo aqui no milênio, mas que já poderiam estar lá no céu. Então, quando João fala aqui que ele viu essas almas, não significam que eles ressuscitaram agora no milênio. Eles já podem ter ressuscitado aqui antes, em alguns eventos anteriores, onde houve ali o arrebatamento daqueles que estão vivos e creem em Jesus e a ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Porque com certeza essas duas coisas têm que acontecer junto. Porque o apóstolo Paulo foi até o terceiro céu, ele teve revelações tremendas, e ele diz em 2 Tessalonicenses 4, ele diz que a gente não deve ser ignorante quanto aos que já morreram, mas os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os que estivermos vivos. Inclusive ele achava que poderia acontecer lá nos tempos dele, porque ele se inclui ali no arrebatamento. Ele depois, nós os que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com eles lá nos ares, com Jesus, e o nosso corpo ali será transformado. Amém, irmãos? Então, essas almas estão aqui agora na presença de Deus. E o que João está tendo aqui é uma visão de algo que está acontecendo no céu. Então ele vê tronos de julgamento e vê as almas de todas as pessoas que morreram em Cristo, antes de Jesus e depois de Jesus ter vindo na terra. E aqui é a redenção total dos salvos. E quem são essas pessoas? Não tinham adorado a besta nem a sua imagem. Ou seja, elas não se dobraram ao sistema mundial de corrupção, de pecado. Quando a gente pensa em besta, muitas vezes só se pensa na besta de capítulo 13 de Apocalipse, que parece que houve ali um estabelecimento definitivo do reinado do anticristo. Mas a besta, o sistema maligno, ele vem agindo na terra desde o Éden. Desde que Adão e Eva pecaram, já vem sendo trabalhado pelo anticristo para que haja destruição. Veja só, Caim já mata Abel, já tentando impedir a adoração plena e perfeita.
Você vê ali vários eventos seguindo ali no Gênesis, até chegar ali na Nimrod, né? Você tem Nimrod ali, como diz lá em Crônicas, que foi o maior conquistador dessa terra, um grande líder, já tentando unir ali as nações para formar o império do anticristo. Então a besta, ela não está restringida ao capítulo 13 de Apocalipse. A besta é um sistema que vem agindo na humanidade em todo o tempo. Então todos aqueles que não se dobraram à besta, nem a sua imagem, não receberam a sua marca na testa nem nas mãos, significa que não se dobraram ao sistema do anticristo em todas as eras. E essas pessoas vão receber o quê? O reinado. Vamos reinar com Cristo durante os 1000 anos. Então, se você é crente no Senhor Jesus, se você tem crido na palavra do Senhor, se você não tem desistido da fé, você está incluído aqui. Você vai ressuscitar e vai reinar, se literal ou não literal. Para mim aqui tem uma promessa, que nós reinaremos com Cristo nessa terra. E aí verdadeiramente os seres humanos vão saber o que é um reinado de verdade, o que é um governo santo, justo, fiel, o que é o céu na terra, porque o próprio Jesus será o governante. Amém? Posso ouvir um amém? Dá um glória a Deus aí bem alto aí na sua casa, escreve no chat, glória a Deus, porque nós reinaremos com Cristo. Vamos continuar. Versículo 5 fala o quê? O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição, que é você, crente. Feliz e santo que participa da primeira ressurreição. O restante, né, que começa no versículo 5, é onde eles estão? Eles estão na segunda ressurreição. Então a primeira ressurreição é uma grande bênção, porque a Bíblia diz que a segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então aqui é a confirmação, a ratificação, a corroboração dessa promessa que nós reinaremos com Cristo. Então, mantenha-se fiel, meu irmão. Cristo, ele ressuscitou e ele disse que nós também ressuscitaremos. Então não desista. O restante, ou seja, as pessoas que não têm Jesus, permanecerão no inferno, permanecerão em tormentos, até que venha a segunda morte. O que é a segunda? A primeira morte é a morte física. A segunda morte é a morte espiritual. Então o crente, quando ele morre fisicamente, ele não morre espiritualmente, porque não tem poder sobre ele a segunda morte. Para o crente, quando ele morre em Jesus, ele não será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, que é o extermínio total ali, até da morte do inferno vão ser lançadas lá no lago de fogo. Durante esses 1000 anos, ali Satanás estará preso e nós estaremos reinando com Cristo. Enquanto isso, os que morreram sem Jesus estarão em tormentos no inferno, a besta e o falso profeta estarão em tormentos lá no lago de fogo e a igreja estará reinando com Cristo. Isso não é uma mensagem para causar pânico, para causar medo em ninguém. Pelo contrário, é uma mensagem para causar esperança. É uma mensagem para que aquele que não tem Jesus como Senhor e Salvador, arrependa-se dos seus pecados, entregue sua vida ao Senhor, para que você possa participar da primeira ressurreição. Não se confunda com as milhares e milhares de mensagens de religiões que existem nesse mundo, os milhares e milhares de caminhos, porque tudo isso é enganoso. Só existe um caminho que leva até a vida eterna, que é o próprio Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela se confirma. A palavra de Deus, ela é a nossa garantia de que Deus está
confirmando todas as suas profecias. Profecias do Antigo Testamento se cumpriram no detalhe e continuarão se cumprindo. Várias profecias se cumpriram e ainda vão se cumprir, e nós temos a garantia de que Jesus ressuscitou, que o maior selo, a maior garantia que nós temos é a ressurreição de Jesus. Diversos historiadores já tentaram dizer que Jesus não ressuscitou, mas aquele que não se converte, que é a minoria, a grande maioria que pesquisa, ele acaba se convertendo. A grande maioria se converte quando pesquisa sobre a ressurreição e vê que é impossível Cristo não ter ressuscitado. O que a história confirma sobre a ressurreição de Jesus é tão forte que é impossível Cristo não ter ressuscitado. Então, meus irmãos, tenha fé que nós ressuscitaremos com Cristo. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Foi a promessa que foi dada ali àquele homem. Quando nós cremos, nós seremos salvos. Então creia, creia. Não é para ter medo. Apocalipse é para ter esperança. Apocalipse era para aumentar a nossa fé. Creia, tão somente creia no Senhor Jesus. Creia e divulgue essa mensagem. A mensagem de esperança, de salvação. Jesus Cristo ressuscitou. Louvado seja Deus. Vamos lá. Agora tem um assunto bem difícil. Tudo difícil nesse capítulo 20. Esse capítulo 20 não é fácil. Vamos lá. Versículo 7. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Oh, meu Deus. Lembra que eu falei lá que ele está escrito que ele teria que ser solto? Pois é, agora ele vai ser solto. No final dos 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. E aqui a Bíblia chama de Gog e Magog, a fim de reuni-las, as nações, para a batalha. O seu número é como a areia do mar. É grande a quantidade de exércitos que Satanás consegue enganar de novo e reunir para a batalha. As nações, versículo 9, marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. É Jerusalém, né, irmãos? Tudo acontece lá espiritualmente. Ali é o centro do mundo, é Jerusalém. Então as nações ali marcham e cercam Jerusalém, o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. Então nem guerra tem aqui, apenas há uma reunião das nações que foram enganadas pelo Satanás, bichinhoso. Satanás reúne ali as nações, engana elas de novo. Depois de 1000 anos nasceram pessoas, pensa comigo, nasceram pessoas, novas crianças ali foram geradas. Houve no milênio, é tudo normal, são seres humanos que estão aqui na terra, né, com Cristo sendo o rei, reinando, mas haverá nações, haverá tudo. E depois desses 1000 anos, Satanás é solto e vai enganar, né, os governantes, os exércitos, e eles se reúnem para vir contra Israel novamente, como aconteceu na guerra do Armagedon e como aconteceu em tantos episódios no decorrer da história. Israel está isolada praticamente do mundo. Ela tem ali o apoio dos Estados Unidos, da OTAN, mas de verdade eles estão isolados. Eles estão quase que por conta própria. E é um país poderoso. Deus deu a esse país, hoje, antes mesmo de Jesus estar reinando ali com eles, com a terra, né? Eles têm um poder muito grande, porque Deus ele tem cuidado dessa nação. Porque é lá em Israel que todas as profecias vão se cumprir. Se cumpriu, Jesus morreu lá, ressuscitou, nasceu, morreu e ressuscitou lá em Jerusalém. E isso vai acontecer ainda, muito mais outros eventos vão acontecer. Agora tem um detalhe importante, que Gog e Magog está escrito lá em Ezequiel, capítulo 38 e capítulo 39. Existem diferenças entre Ezequiel 38 e 39 e Apocalipse 20.
Então, parece que Gog e Magog é uma expressão, é um termo que a Bíblia traz, né? Gog como sendo um príncipe e Magog como sendo uma reunião de nações que vem lutar contra Israel. Por isso que parece ser diferente. Então, acredito eu, depois eu vou passar um outro slide, mas eu não vou me prender nele. Você pode pausar o vídeo e ler depois, o próximo slide. Acredito eu que Gog e Magog é uma expressão que sempre mostra que alguma liderança reúne nações, cerca Israel para destruí-la, mas vem a intervenção divina e Israel é liberto milagrosamente daquela destruição iminente. E aqui no Apocalipse vai ser a última vez. Aqui vai ser a última vez, porque depois aqui de Gog e Magog virão novos céus e nova terra. Então aí, essa ordem, diz a palavra do Senhor, a antiga ordem já passou, ou seja, esse mundo, no seu sistema, ele vai ter passado e teremos novos céus e nova terra. Então eu acredito que Gog e Magog, de Ezequiel 38, eu e vários teólogos, não fui eu que criei isso, são eventos diferentes, né? Tem o livro da CPAD, que ele traz esse diagrama. Você pode pausar depois o vídeo e ler com calma. Depois que terminar aqui a live, você volta aqui nesse momento e pode olhar. Mas você vai ver que Gog é um bloco de nações lá em Ezequiel, mas em Apocalipse 20 são todas as nações. Em Ezequiel vem do norte, mas em Apocalipse envolve toda a terra e assim por diante. 38 e 39 aqui o final, Gog vem antes do milênio e aqui Gog vem depois do milênio. Então parece que são eventos diferentes e eu acredito que Gog e Magog então é um termo, é uma expressão que diz que há um rei, há alguém que consegue reunir nações, não para brigar em outro lugar, mas contra Israel. Então, quando há um príncipe, que lá em Ezequiel fala que Gog é um príncipe. Quando um príncipe reúne nações para vir contra Israel, esse termo é chamado de Gog e Magog. E é isso que nós vemos aqui no Apocalipse. Bem difícil de entender, mas é isso. Os povos invasores lá de Ezequiel 38 e 39, apenas por curiosidade, você encontra isso na Enciclopédia Popular de Profecia, do Tim LaHaye, da editora CPAD. Então, lá em Ezequiel fala dessa Ros, que é a antiga Sarmácia, que agora é a Rússia, Magog, antigos Citas, Ásia Central, antiga União Soviética, Afeganistão. Então, aqui tem algumas nações que são citadas lá em Ezequiel. Mas no Apocalipse não são essas nações. Em Apocalipse é toda a terra contra Israel. Meus irmãos, vamos avançar aqui. Então, o que acontece? O que vai acontecer? No versículo 10. O diabo que as enganava. Então você lembra que no versículo 9, foi cercar o acampamento, mas um fogo desceu do céu e as devorou, tá? Então, desceu um fogo do céu e destruiu todas aquelas nações. Israel nem precisou lutar, o próprio Deus que lutou. No versículo 10, agora sim, o nosso adversário foi lançado no lago de fogo, onde quem é que está lá? A besta e o falso profeta. Agora ele vai fazer a trindade satânica, que é o Satanás, besta e falso profeta, essa é a chamada trindade satânica. Os três vão estar agora no lago de fogo e serão atormentados dia e noite para todo sempre. Quando você vê aqui, atormentados dia e noite para todo sempre, é claro que está dizendo que não há fim, que não tem como sair de lá, não haverá um pagamento e depois sai. Não, aqui é para sempre, o lago de fogo é para sempre. Vamos continuar. E aí ele continua agora tendo uma outra visão. Agora a visão ficou mais bonita para João, Você está dando para ler aí, mas acompanha na Bíblia aí depois, Apocalipse 20, a partir do verso 11. Ele vê um grande trono branco. É maravilhosa essa visão. E aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles.
Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Versículo 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, que é inferno, entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o inferno, o Hades, foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, do 11 ao 15. Então aqui, essa visão agora de João, é uma visão do grande juízo, chamado juízo do trono branco. Então, é isso aí, a Luciana falou que as pessoas pensam que o diabo vai reinar no inferno, mas não vai não, verdade. Ele vai sofrer no inferno. Ele ficou preso lá no abismo por 1000 anos, hoje ele está em tormentos, porque ele perdeu a glória de Deus, então ele está em tormentos, sem a presença de Deus, todo ser vive em tormentos, ele vai ser preso por 1000 anos, e por fim vai ser lançado no lago de fogo. Não haverá, ele não é rei do inferno não. Isso aí, Luciano. Então, voltando aqui, ele tem essa visão do trono branco, que é o trono de juízo, onde agora as pessoas vão ser julgadas. Porque besta, falso profeta e diabo já foram lançados no lago de fogo. Agora chegou a vez de todos aqueles que se esqueceram de Deus. Então, aqui, irmãos, na minha opinião, não há julgamento de crente aqui. Porque aqui foram abertos os livros e foi aberto o livro da vida. E você vê aqui que você vê anteriormente que as pessoas já foram ressuscitadas e já têm seus corpos gloriosos. Então, já houve a primeira ressurreição. Então, não tem porquê, mas também se tiver aqui não tem nenhum problema, porque se o nome estiver escrito no livro da vida, o julgamento é assim, quais são os seus pecados? Nenhum. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ô glória! Então, não precisamos entrar na polêmica. Se tem crente ou se não tem crente diante do juízo do trono branco, tanto faz. Se tiver crente aqui, o nome está no livro da vida. Quantos pecados o crente tem? Nenhum. Por quê? Porque o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Mas quem não tem o nome escrito no livro da vida, aqui versículo 15, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Aonde que foi analisado essas pessoas? Aqui, vi também os mortos. Cadê? Onde é que abriram-se livros? Aqui, foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Então as pessoas serão julgadas de acordo com o que está registrado nos livros. Ah, mas eu não mato, não roubo. Pois é, mas todo mau pensamento, toda mentira, todo engano, toda falta de fazer o que é certo, tudo aquilo que foi sendo acumulado no decorrer da sua vida toda, 30 anos, 60 anos, 100 anos, não importa quantos anos viveu, foi registrado nos livros. Gritarias, blasfêmias, idolatrias, qualquer violação dos mandamentos de Deus estão registradas nos livros. E não foi apagado, porque os pecados que cometemos só são apagados quando nós temos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E aí o sangue de Jesus apaga todos os nossos pecados. Mas quem não tem o sangue de Jesus, o seu nome não está no livro da vida e todas as suas obras estão nos livros. Então o julgamento vai ser condenatório.
é apenas um julgamento obrigatório de ser feito, porque Deus é um Deus justo, Ele vai mostrar tudo o que aconteceu e todos verão, e Jesus ele fala que ali haverá pranto e ranger de dentes, as pessoas vão chorar, por que não aceitei Jesus quando eu tive tempo? Por que eu não adorei a Deus quando eu tive tempo? Então as pessoas vão chorar, mas haverá então aqui a condenação no livro da vida. Por que eu acho que não tem crente aqui, tá? Porque aqui fala que foi entregue aqui o mar, entregue os mortos que nele havia. Então por que eu acho que não tem crente? Porque crente não morre. Jesus falou que Lázaro não estava morto, mas dormia. E os discípulos não entenderam nada. Se ele está dormindo, então está tudo bem. E Jesus falou, Lázaro está morto. Depois ele disse para eles que o físico de Lázaro está morto, mas quando Jesus fala, ele não está morto, mas dorme, eles não entenderam. Então, crente não morre. Crente, ele dorme. Então, aqui fala que o mar entrega mortos. A morte, o inferno, entrega mortos que nele havia. Então, para esse julgamento, a origem das pessoas que participam desse julgamento são mortos, que vão ressuscitar. Essa é a segunda ressurreição. Então, por isso que você lembra, bem-aventurado aquele que participa da primeira ressurreição. Pois é, você já participa da primeira ressurreição e você não está aqui, nessa ressurreição de pessoas mortas. Aquela primeira ressurreição é de pessoas adormecidas no Senhor. Não é maravilhoso isso? E aqui, irmãos, então, terminando já, no lago de fogo é lançado todos aqueles que não aceitam Jesus durante a sua vida, que não adoram a Deus, e até a morte e o inferno. Não haverá mais morte depois desse capítulo 20 de Apocalipse, ninguém mais vai morrer. Todos ressuscitarão com Cristo, todos ressuscitarão sem Cristo serão lançados no lago de fogo, com Cristo estaremos nos novos céus e nova terra. Então, até a morte e o inferno, não vai nem ter inferno mais depois, mas sim lago de fogo, que para sempre ele queima ali, o seu fogo sobe para sempre, a sua chama nunca se apaga, seu bicho nunca morre, como diz lá nos evangelhos. É forte, mas não é para ter medo, é para você ter esperança. Fique na presença do Senhor, amém? Bom, só um resumo aqui, dessa visão. Ele viu um grande trono branco, o Deus Todo-Poderoso sentado nele, viu os mortos, livros foram abertos das obras, livro da vida foi aberto, aconteceu um grande julgamento, o mar, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, e só os não salvos é que são lançados nesse lago de fogo. Então nós estaremos, acredito eu, aqui ao lado do Cordeiro, ao lado de Deus Pai aqui, pois já reinamos com Ele durante o milênio, porque não estaríamos aqui agora com Ele também, na sua presença já em corpos glorificados. As pessoas, quem não tem o seu nome escrito no livro da vida, é o lago de fogo. Então, após Gog e Magog e o juízo do trono branco, nós entraremos então no capítulo 21 e 22, que é novos céus, nova terra, onde flui o rio da vida, e isso a Bíblia não tem muitas informações a respeito disso, mas para nós é o suficiente saber que Deus tem preparado para nós grandes coisas. Então, grandes coisas estão por vir para a igreja, grandes coisas estão por vir para os crentes, Creia que o Senhor ele está trabalhando, para o seu povo. Deus ele nunca te deixou só. Deus nunca vai deixar de te ajudar para que você consiga permanecer firme até o fim.
não desista de caminhar na presença do Senhor, porque grande é a promessa do Senhor. Irmãos, o que a gente passa nessa terra não se compara com as bênçãos que existem no futuro para nós. Como eu gosto de dizer, crente não morre, crente é promovido. Então você vai reinar com Cristo. Ai, pastor, mas eu não sei reinar, nem minha casa. Fica tranquilo. No seu corpo transformado, você vai ter capacidades que você não imagina, porque o Espírito Santo vai nos capacitar. Você não vai ter essa mente limitada que nós temos. Nós com Cristo, nós teremos a mente de Cristo. Nós teremos sabedoria do Senhor. Nós seremos um com Cristo no céu. Imagina isso, você será um com Cristo. Não vai ser mais você, vai ser uma unidade com o próprio Jesus, o casamento do Cordeiro, onde a igreja se tornará um com Cristo. Amém? Então espero que essa mensagem tenha te enchido de fé, de esperança, que você possa falar para as pessoas de que os dias estão chegando ao fim. E se você que está assistindo esse vídeo chegou até aqui, eu te exorto agora, se você ainda não entregou tua vida para Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor. O Senhor não quer condenar ninguém, o Senhor quer salvar. Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar. Então, entregue a tua vida, os teus caminhos ao Senhor. Espera nele que o mais Ele fará pela tua vida. Creia no Senhor Jesus. Confesse os seus pecados. Reconheça que não é suficiente. O que você tem para apresentar a Deus não é o suficiente. O que eu tenho para apresentar a Deus não é o suficiente. Nós precisamos do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Então entregue toda a tua vida ao Senhor. Entregue toda a tua vida. O Senhor, Ele te ama e Ele quer te salvar. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus aumente a sua fé, crente. E se você não tem andado nos caminhos do Senhor, volte logo para a presença do Senhor. Não ande em caminhos escuros, porque pode chegar uma hora que você se perca na escuridão das trevas. E o Senhor, Ele quer te trazer para a luz dEle. Então venha para a presença do Senhor. Não ande em caminhos esquisitos, escuros, onde Deus não está. Venha para a presença do Senhor. E se você não tem o Senhor, hoje é o dia da sua salvação. Que o Senhor Jesus te alcance. Aonde você estiver vendo esse vídeo, que Ele te salve e que você seja uma nova criatura. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Até semana que vem, às 7h30, no mesmo horário, no mesmo canal, tá bom? Se inscreve, curte, compartilha e ajuda a divulgar aí